Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. Aqui a gente fala sobre tecnologia, inovação e sociedade. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido Fábio Afonso, que trabalha empresário de aluguel de temporada. Carioca, mas ele faz aluguel de temporada aí no mundo todo. No Brasil todo, é. E aí, Fábio, conta um pouco aí, se apresenta, conta um pouco da sua trajetória pra gente. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fábio. Eu sou proprietário da empresa Voyage VIP. Eu sou gestor de locação de temporada. Eu trabalho com locação de temporada. O popular short rental, né? A gente trabalha com locações no mínimo de 2, 3 diárias até de 30 dias. Né? E eu comecei em 2012. Em 2012, eu e minha esposa... nós compramos um apartamento bem pequenininho em Copacabana. Eu sou de Copacabana, empresa de Copacabana. A gente comprou um apartamento bem pequeno, lá na Siqueira Campos. E o Rio de Janeiro, naquela época, ele estava bombando de eventos. Né? O Rio de Janeiro ia sediar a Olimpíada, o Rio de Janeiro ia sediar uma Copa do Mundo. No outro ano, 2013, o Papa ia vir para o Rio de Janeiro, ia ter a Jornada Mundial da Juventude. Então, a gente teve a ideia. Né? A gente teve uma oportunidade de vida pontual, tiramos o fundo de garantia. Vamos comprar um apartamento para a gente alugar por temporada, para ver o que rola, o que vai acontecer. Foi um insight. Foi um insight, né? A tia da minha esposa trabalhava com locação de temporada, alugava por temporada desde a década de 60 no Rio. Desde a década de 60, 70 no Rio. Então, a locação de temporada, ela é uma coisa... No Rio de Janeiro sempre teve muita... O Rio de Janeiro em si sempre teve... O Rio de Janeiro e as grandes cidades do mundo sempre teve muita procura das pessoas irem para a cidade, seja fazer um curso, seja de férias. Né? Então, assim, a locação de temporada, ela não é uma coisa inventada pelos aplicativos de hoje. Né? Ela não foi inventada por empresa A ou B. É uma coisa que sempre existiu. Na legislação brasileira, isso existe já desde 91 com a lei do inquilinato. A lei do inquilinato, ela prevê ali a locação de curta temporada em apartamentos de 1 até 90 dias. Até 90 dias é temporada. Isso, de até 90 dias, por variados motivos, é considerada locação de temporada. Passou de 90 dias, já entra como locação de longa temporada. Né? Aquele popular contrato que você faz de 12 meses ou 30 meses, na verdade, quando passa de 90 dias, ele já é considerado uma locação de longa temporada, digamos assim, né? Mas de acordo com a legislação brasileira, a lei do inquilinato, de 1 a 90 dias já está prevista. Essa lei de 1991, na época do Collor. Nossa, então realmente não é questão de aplicativo. Não é o aplicativo. O aplicativo não inventou isso. Né? Ele jogou uma luz, na verdade, na atividade. Mas é uma atividade que no Rio de Janeiro sempre existia e no mundo todo. Né? Sempre teve gente fazendo intercâmbio em Paris, sempre teve gente fazendo intercâmbio em Londres, né? Sempre teve gente circulando. E o Rio de Janeiro sempre foi muito procurado por pessoal querendo passar carnaval, pessoal querendo passar ano novo. Então, não é uma atividade nova, né? É óbvio que a tecnologia ajudou muito, né? A conectar, né? Mas, antigamente, eu me lembro, meu pai viajava para os Estados Unidos, ele ficava em apartamentos, né? Eu me lembro que na década de 90, eu viajava com a minha família, a gente ficava muito na região dos lagos, em casas que a gente alugava com meus primos, enfim, né? A gente, na década de 90, antes de existir a internet, a gente alugava por temporada. Aí passava 10 dias, 15 dias nas praias. O pessoal aqui de São Paulo devia passar também Ubatuba, enfim. Só que antigamente eram os classificados ali do Globo ou da Folha de São Paulo, que você ligava para a pessoa, alugava apartamento enfim, e o negócio andava. Hoje a tecnologia facilitou muito isso, né? De você fechar diretamente no aplicativo, de você alugar. Né? Popularizou muito. Popularizou, né? e desburocratizou. Na verdade, deu mais segurança, né? Antigamente você ligava para aquele telefone, pagava e chegava lá, você tinha uma surpresa lá na casa. Positivo ou negativo. Né? Hoje com o aplicativo você vê as fotos direitinho, bonitinho, né? Enfim. Então, os aplicativos vieram para facilitar a vida e fez com que o mercado crescesse muito no Rio de Janeiro e no mundo todo, no Brasil também. No Brasil é um mercado que vem crescer de uma forma exponencial. E tem segurança jurídica, né? Tem bastante segurança jurídica porque ele é previsto na legislação brasileira. Não é uma coisa que é feita como se fosse ilegal ou não é um bico. Né? Na verdade, ele é uma atividade regulamentada. Tem lá a legislação brasileira, tem lá no Código Civil brasileiro a previsão da alocação de temporada, né? E tem na Constituição Federal. Né? A Constituição Federal, artigo 5, tem lá o direito à propriedade.
Então, você que tem uma propriedade, você tem direito de fazer o que você quiser na propriedade, né? Seja alugar, vender, alugar por temporada, emprestar, desde que você respeite a coletividade, né? Quer dizer, você não pode causar uma balbúrdia que incomode o seu vizinho. Mas dentro do seu espaço, você faz o que você quiser. Então, só que tem muitos condomínios que estão tentando barrar esse tipo de locação. Sim, sim, sim. Como que funciona? Isso é legal? Isso é ilegal? É uma questão de cada condomínio, que nem nos Estados Unidos, cada estado resolve o seu, ou cada condomínio resolve o seu ou não, por questão de direito à propriedade. É uma discussão que está muito em voga no Brasil, que é muito interessante, né? Quer dizer, você tem direito à propriedade no Brasil, você tem o direito à liberdade econômica, né? E você tem uma legislação que te permite fazer isso, né? Não é uma coisa que é feito, repetindo, não é uma coisa que é feita às escondidas ou uma atividade paralela. Muita gente hoje vive da locação de temporada. Você tem muitos gestores no Brasil administrando. Eu mesmo administro 45 imóveis. Né? A Nossa, minha empresa administra 45 imóveis. é bastante. Empregamos muita gente no setor, né? Então a gente tem a faxina, a pessoa do check-in, a pessoa do socorro, a gente tem uma lavanderia, a gente tem o pessoal que faz a manutenção dos apartamentos, né? Então a locação de temporada ela gera ela gera empregos, ela gera renda e ela gera principalmente impostos para a cidade, né? Ela gera uma movimentação muito grande, né? Então, os grandes eventos no Rio de Janeiro, hoje o Rio de Janeiro não funcionaria sem as locações de temporada, né? Então, o show da Lady Gaga que a gente teve esse ano, se não tivesse a locação de temporada, aquele show não ia acontecer, porque não ia ter lugar para as pessoas ficarem, né? E é muito legal, quando chega na outra temporada, é um movimento dos turistas, né, nos apartamentos, que ele movimenta toda uma coletividade. Então, um turista que vai para o Rio de Janeiro, ele anda de Uber, ele vai para o barzinho, ele vai para o restaurante, ele pega avião, ele pega trem, ele pega metrô, ele pega de tudo, ele gasta na cidade. Rio de Janeiro e qualquer outra cidade também, né? Então, a cadeia a cadeia, não digo industrial, mas a cadeia de serviço que é alimentado pela locação de temporada é muito grande. Vai desde do combustível do avião que você tem que botar gasolina no avião para o avião chegar no Rio de Janeiro, até a fantasia de carnaval, que o cara vai passar o carnaval, que foi feita por uma costureira que mora no Morro do Salgueiro, por exemplo, que vai desfilar no Salgueiro, né? E é muito legal que movimenta indústrias até que você não imagina. Por exemplo, quando tem uma alta temporada faz com que a gente tenha que comprar mais roupa, faz com que a gente tenha que comprar mais sabonete, papel higiênico para suprir o hóspede. Então, você está falando isso até da indústria têxtil, você está falando da indústria de roupa, né? Você vai ter que comprar franja, tem que comprar mais toalha. Então, é uma cadeia muito grande que movimenta a locação de temporada, no Rio de Janeiro e no Brasil todo. E aí a gente começa a pensar, né? Muitas pessoas falam que o turismo é supérfluo. Não, negativo. Então, e aí Negativo. quando a gente tem essa questão, nem sei se é geopolítica isso, que envolve tanta coisa para gerar emprego, até de situações que a gente nem imagina que estão Exato. atreladas ao turismo, como isso é importante, né? Você ali no seu dia a dia, você entende isso e você chega a conversar com o pessoal da sua empresa? Ou eles já têm essa consciência mesmo? A gente já tem essa consciência que o turismo, ele trabalha, não só o turismo também, a locação de temporada, a gente recebe muita gente que não vem só a turismo no Rio de Janeiro, né? Então, a locação de temporada, a gente recebe muita gente que vai fazer um tratamento no Rio de Janeiro, vai tirar visto americano, que não tem às vezes não tem o consulado na cidade. Vai vir gente ver jogo de futebol no Maracanã, o cara vai vir visitar a família, né? Então a locação de temporada ela não é só voltada para o turismo, né? E o turista que vem também, a gente tem um papel, eu como gestor, né, empresário do ramo, eu não digo exatamente do ramo do turismo no Rio de Janeiro, mas a gente lida com sonhos, né? Então eu já recebi muita gente do interior do Brasil que é a primeira vez que o cara tá vendo a praia. Isso é muito legal, né? Assim, o cara tá chegando no Rio de Janeiro e às vezes já tem seus 30 e poucos anos, nunca viu a praia e ele fala, ó, eu tô trazendo a minha esposa para que a gente quer ver uma praia, a gente nunca viu uma praia É assim. experiência. É uma experiência, né? Então isso é muito legal, é muito gratificante saber que eu estou recebendo nos meus imóveis pessoas que estão
vivendo um sonho ali, ou pessoas que juntaram o dinheiro de uma vida toda, né, para uma lua de mel, para proporcionar uma coisa bacana para a família. Né? Então, é muito além do dinheiro. Né? A gente trabalha com sonhos também. Né? E a gente realiza sonhos quase que toda semana, né? De receber pessoas nos apartamentos que a gente administra. Eu diria que é uma responsabilidade É social. uma responsabilidade muito social, é uma responsabilidade com a coletividade carioca em relação ao que eu falei, né? A gente gera muito empregos ali, muitas famílias dependem da gente, né? Para fazer a família feliz que chega no Rio de Janeiro. Né? E Então, muitas vezes a pessoa nem imagina e a pessoa não imagina, né? que Às vezes, existe uma cadeia ali a de... pessoa não imagina que existe um monte de gente trabalhando por trás para fazer uma estadia feliz para a pessoa. Isso é muito legal. E você falou aí a respeito de vários lugares, não só do Rio de Janeiro, Uhum, né? Que você atua não só na sua empresa, não atua somente no Rio de Janeiro, uhum, atua em qualquer lugar. uhum, Em termos de nicho uhum, de Brasil, uhum, da sua experiência, uhum. o que você acha? Rio de Janeiro ou outras cidades? Rio Qual de, que é a Ja- sua experiência em relação a isso? A sua sensação, não que seja uma verdade Ó, o Rio de absoluta. Janeiro, a gente atrai turista do mundo todo, é impressionante. O Rio de Janeiro, ele, nos últimos 2, 3 anos, né, a gente praticamente não tem uma baixa temporada. A gente tem apartamento que fica ocupado todo final de semana, sem exceção. São Paulo tem uma procura fortíssima de turismo corporativo. Né? Então, o Corporativo, né? corporativo de São Paulo, ele praticamente toda semana os apartamentos ficam muito lotados. São Paulo tem muito evento também. A Fórmula 1 é um evento nobre de São Paulo. O The Town agora, que passou há pouco tempo, também é um evento bem bacana de São Paulo. São Paulo é legal, que São Paulo você mantém o apartamento ocupado no ano todo. Quando chega em janeiro, fevereiro, ele dá uma caída, porque o pessoal tá alugando apartamento lá no Rio, né? Então, assim, as temporadas entre São Paulo e Rio de Janeiro são diferentes. Campos de Jordão, Gramado, Foz do Iguaçu, são destinos. Basicamente, os principais destinos turísticos brasileiros fazem com que os apartamentos sejam os principais, né? Florianópolis, o Nordeste brasileiro, Fortaleza, Salvador, Porto Seguro. Né? Então, essas cidades são. E tem muita cidade do interior também. Tem muita gente construindo algumas casas fantásticas no interior de Minas, interior do Rio, interior do Brasil todo, fazendo refúgios, né? É, refúgios para você dar uma escapada da cidade, para você descansar. Né? Então, você tem hoje, dentro das plataformas, casas que te oferecem uma experiência única e muito diferenciada de hotel. Eu digo que nós não competimos com hotel, são produtos diferentes. Eu ia perguntar isso. Tá? São produtos bem Quais as diferentes. diferenças que você enxerga entre hotel e aluguel de temporada? O hotel, na verdade, como é que eu posso dizer? Para mim são coisas completamente diferentes. É que Né? o grande público fala custo. Exatamente, exatamente. Mas assim, eu acho que depende muito do estilo de viagem que você vai fazer e o motivo. Né? Então, quando eu vou a São Paulo, Tá. né, 2, 3 dias, eu vou ficar no hotel. O hotel me serve corporativamente. Né? Mas eu, final de semana, vou comemorar o meu aniversário, quero dar um churrasco para 10 amigos meus. Eu vou alugar uma casa numa praia qualquer e vou dar esse churrasco para meus amigos. Né? Então, assim, depende muito do motivo da viagem. Né? Então, por exemplo, hoje a gente recebe muitas famílias em Copacabana, em apartamentos que a gente consegue acomodar 8, 9, 10 pessoas. Vem a família tem criança. Né? Então, há necessidade de fazer a comida da criança. Né? Quer dizer, a cozinha ela faz muita falta numa estadia. Né? A liberdade de você ter os seus horários. Né? O hotel, ele é um outro produto. Eu não acho que a gente não compete com o hotel, tá? Nós nos complementamos, né? Dentro do que cada pessoa procura numa hospedagem. Então, você vai viajar com a sua família, né? Quero ficar uma semana numa cidade com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meus filhos. A gente vai alugar uma casa. Porque a gente quer ficar junto, a gente quer desfrutar de junto, a gente quer fazer um jantar, a gente quer receber uns amigos, né?
é um motivo totalmente do porquê que você vai ficar no hotel numa viagem com a minha esposa, por exemplo, quando você vai para Barcelona, por exemplo. Não, a gente vai ficar no hotel porque a gente vai desfrutar da cidade. Só para dormir. Só para dormir, por exemplo. Então, são coisas diferentes, né? A pessoa não escolhe uma casa, um hotel, por causa de custo. Até porque tem muita casa que eu já fiquei que é muito mais caro do que um hotel, por exemplo. Eu já tive essa oportunidade. Eu não preciso de Seattle. E você tem casas maravilhosas que você fica. Eu já fiquei em Seattle, em Washington, em casas. E quando eu olhei a casa, eu falei, cara, eu quero ficar nessa casa, que é essa casa que é legal de ficar, né? E o hotel era muito mais barato. Mas eu queria ter a experiência daquela casa, daquele cenário, daquele conforto com a minha família, né? Então, não há uma competição. Há um outro produto que sempre houve, mas a tecnologia deu uma luz nesse produto novo. Uma né? popularizada. Uma popularizada, né? Que é você ficar em propriedades em outros locais por motivos diversos, né? Então, é isso. Até por uma questão que hoje a gente está no mundo das redes sociais. Exato. Né? E a questão de ser instagramável, quando você pega lugares, igual a foto que você me mostrou ali da casa em Búzios, aquele espaço paradisíaco que você abre a janela, que muitos hotéis não oferecem isso. E quando oferecem, dentro, né, da janela, da vista para dentro, é um espaço muito... Muito pequeno. Né? E quando vai ser um espaço suíte. maior, aí... Também não é uma coisa intimista, é uma coisa mais padronizada. Quando você tem a casa, você tem uma experiência diferente. Eu acho que é muito uma questão de experiência também. Você tem uma experiência familiar, né? Quando você vai viajar com a sua família, com seus amigos, né? Então, assim, a casa ela é um aconchego de lar numa outra cidade que você vai viajar. Até, assim, eu não sei dizer, porque não trabalho com isso, nunca busquei estatísticas sobre isso. Mas... eu sinto assim que quando a gente fica numa casa, num ambiente familiar, como você falou, numa cidade paradisíaca, que geralmente quando a gente vai num lugar assim, turístico, mas quando você vai a trabalhos também que é um lugar confortável. Eu falo que se não for para sair da minha casa, para eu ter um conforto pelo menos igual da minha casa, eu fico em casa. E ainda pagar caro? Não, então eu fico em casa, né? Então, quando você vai, você abre, você vê uma vista dessa, parece que você mora um pouco ali, quando você tá numa casa. É diferente de quando você tá num hotel. Exatamente, você se sente abraçado. Isso, Você se sente sente abraçado. parte daquilo, não é? Parece você se sente abraçado. É quase como se você fosse um local ali numa cidade que você não mora. Né? Porque você fica 10 dias numa casa dessa, você vai fazer compra no mercado, você vai no açougue, você vai no mercadinho, você já vai fazer amizade com o cara. Então é como se você tivesse mesmo é como se você fosse um local mesmo, numa cidade que você está visitando. É muito gostoso. Então, intuitivamente, assim, acho que até sem você perceber, parece que a experiência ela é mais acolhedora. São experiências Só pelo diferentes. local que você tá. São experiências. Não falando mal de hotel, não é isso? Como você falou, são produtos diferentes. São produtos diferentes. Você não consegue comparar uma coisa de outra. Eu, por exemplo, aqui viajei para dar essa entrevista com você. Eu estou no hotel. Não estou no Airbnb. Mas você não é gestor de locação de temporada. Eu sou gestor de locação de temporada. Mas isso não me impede de ficar em hotéis maravilhosos pelo mundo todo. Né, que é o que me atende. Né? Essa viagem específica a minha trabalho, o que está me atendendo vai ser um hotel, não vai ser um apartamento. Eu estou sozinho, não estou com a minha família. Né? Então, a locação de temporada não rouba hóspede de hotel e vice-versa. Né? Então, é muito por aí. E eu vi uma entrevista, se eu não me engano, do Ratinho, falando sobre essa questão de que faltam hotéis. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu vi. Você viu isso? É uma entrevista que ele deu, que ele fala que o Ratinho tem vários negócios. Isso. E um dos negócios que é mais lucrativo é o hotel. É o hotel. E ele falou que, apesar dos aplicativos de locação de temporada, ele falou que se ele... Acho que ele deu um número, 15 ou 20 hotéis que ele construa em São Paulo... tem demanda. Tem demanda, exatamente. Tem demanda. Exatamente. E a gente foi para Florianópolis há pouco tempo e a gente ficou num apartamento dentro de um resort.
eu não tinha conhecimento que existia isso. Uhum. Eu achava que dentro dos hotéis, ali dos complexos de hotel, eram quartos de hotel. Uhum. E o quarto que eu e a Giovana ficamos era um apartamento. Uhum. Uhum. Eu não senti que eu estava viajando. Hoje você já está começando a ter muitos empreendimentos que eles são construídos voltados para a locação de temporada. Tá? Hoje no Brasil você está tendo muito disso, em São Paulo está tendo muito disso, no Brasil, no interior do Brasil, empreendimentos que eles não são hotéis, né? Mas eles também não são para uma moradia. Até você pode comprar e morar no apartamento, mas eles estão sendo construídos mais voltados para a locação de temporada. Né, para os aplicativos, né, para a pessoa investir, para a pessoa ter um local para ficar lá e para você alocação por temporada. Né, isso em cidades universitárias, em cidades de praia. Né, hoje você tem um número muito grande de construtoras investindo nesse nicho. Né, e é muito interessante, né, eu sempre falo que a alocação de temporada ela te permite uma coisa que eu fiz na minha vida. Né, a alocação de temporada ela te permite formar um patrimônio. Né, com apartamentos que você não tem. Né? Então, na minha vida, eu já dei uma entrada no apartamento, seja com consórcio, seja com financiamento, e a prestação é paga através da alocação de temporada. Então, você consegue fazer patrimônio com isso. Né? Então, um apartamento, sei lá, vamos dar um número aqui, um apartamento de 500 mil, que você deu uma entrada de 150, ao longo do tempo, quem vai pagar aquele apartamento são os seus hóspedes. Né? Então, a alocação de temporada serve também você com inteligência, né? Com uma assessoria qualificada, você consegue fazer a longo prazo um patrimônio sem tirar tanto dinheiro do bolso. Isso as pessoas estão fazendo muito isso também. E é algo que pode ser totalmente difundido, como você falou. Sim, exatamente. 150 mil versus 500 mil, um exemplo aqui, há uma diferença e há um ganho considerável ali, né? Exatamente. E o imóvel só valoriza. Você vai ter a valorização do imóvel e você vai ter e no final de tudo, das contas, você vai ter um imóvel que vai te gerar uma renda passiva, né? E antes de gerar a renda passiva, vai ser um imóvel que ele vai se quitar por ele mesmo. Né? Então, a locação de temporada permite que você, junto com outros instrumentos financeiros, faça com que além da rentabilidade, que o seu patrimônio cresça. Isso é muito legal. Daqui a pouco você está com 2, 3, 4, 5, 6, 7 imóveis que você pagou um preço muito mais baixo, né, que é o preço da entrada, né, e naturalmente ele vai se pagando pelas locações de temporada. Isso é interessantíssimo. Pois é. E ele acaba sendo muito mais lucrativo, muitas vezes, até do que o próprio aluguel. Exatamente. O aluguel de temporada, se bem feito... Aluguel de longo prazo, eu digo. Se você comparar o aluguel de temporada... Você que tem um imóvel, você tem 4 vantagens em relação à locação de temporada. Isso é importante falar. Em relação ao aluguel mensal. Né? Financeiramente falando, a alocação de temporada ela te dá uma média de 25% a 30% um retorno financeiro acima do aluguel mensal. Né? Porque você aluga por diárias. Né? Então, a diária costuma ser mais cara. Então, um apartamento que você consiga manter uma taxa de ocupação de 20, 22 dias por mês, você já está muito acima da rentabilidade mensal que aquele apartamento oferece anualizado, né? Então, você vai ter picos, dependendo de onde você fica, né? Dependendo de onde é o seu imóvel, você vai ter um pico no Réveillon, você vai ter um pico no Carnaval, você vai ter um pico no show de um evento, né? Então, você vai ter sempre uma rentabilidade muito acima do aluguel mensal. Você dispõe do apartamento a hora que você quiser, ao contrário do aluguel mensal. Então, quando você aluga mensal um apartamento... Bloqueou. Já era, né? Então, a vida muda muito, né, Eloy? Então, assim, você não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses. Você pode precisar daquele apartamento por algum motivo. Ou emprestar para o seu filho, ou emprestar para um amigo. Ou vender, você tem uma necessidade de dinheiro urgente, você vende, né? A alocação de temporada te permite isso. Te permite ter a renda e ter à disposição do seu imóvel toda semana, se você quiser. Eu quero ficar 20 dias no imóvel. Eu vou bloquear aqueles 20 dias e vou ficar. Né? Ao contrário do aluguel mensal que te prende. Né? Fora isso, o aluguel mensal pode te dar uma dor de cabeça jurídica, porque o seu inquilino pode não pagar, e aí você não consegue tirar o seu inquilino, ou seja, o aluguel de curto prazo, todo mundo paga antes, ninguém entra sem pagar. Né? Então, isso é uma vantagem que você recebeu, né?
acabou o prazo, ele vai embora, depois entra outro, então você não tem problema jurídico, você não tem problema de inadimplência, isso é muito importante. E ao contrário do senso comum, você consegue manter o apartamento em condições, a manutenção do apartamento, muito melhor do que o aluguel mensal. Por quê? O aluguel mensal, quando você aluga durante 30 meses, né, a pessoa está morando lá dentro, você não sabe como é que você vai receber aquele imóvel. É Né? uma, é uma dúvida que eu Tem tenho. sempre aquela brigazinha, né? Vai, ó, não tá pintado, não tá pintado, vai pintar, não vai pintar. A locação de temporada, toda semana a gente está no imóvel. E toda semana a gente vai receber inquilinos de temporada. Então, toda semana o apartamento tem que estar em perfeito estado. Né? Então, independente... A maioria dos hóspedes, Eloá, 99% dos hóspedes não vem para depredar o imóvel. As pessoas só querem um imóvel para ficar, para dormir, para Até tomar porque é banho. muito curto o período, Exatamente, né? exatamente. Então, a gente... quase não existe problemas de depredação ou algo do tipo. Né? E a gente consegue manter a manutenção sempre em dia, porque vai ter sempre gente para entrar. Então, sai um hóspede, tem algum problema, tem algum tipo de situação? Beleza, a gente conserta, porque vai ter sempre o hóspede. Então, a gente constantemente tem que fazer pintura, a gente constantemente tem que manter o apartamento sempre top, sempre 100%, porque vai ter um inquilino. É Então, tipo a Disney. Exatamente. Então, a gente consegue manter não digo administração, mas a manutenção do apartamento ou do imóvel sempre Em dia. em dia, exatamente. Ao contrário de uma alocação mensal, né, que você não sabe como é que você vai receber o estado do seu imóvel. Voltando no começo que você falou, né, que eu tinha perguntado sobre a sua história mesmo. Uhum. E aí você falou a respeito da lei, Uhum. né, que Sim. é permitido em lei, isso está na Isso. Constituição. Isso. Enfim, como fica esses condomínios que ficam nessa massa cinzenta aí, nesse nebuloso? Ai, não quero, não quero. Eles têm direito de querer ou não? Sei que você não é advogado, mas Eloá, como que fica isso? a gente que é gestor de locação temporária, nosso objetivo não é causar nenhum tipo de confusão, nem nenhum tipo de briga com o condomínio. Né? Então, o meu papel como gestor é garantir o máximo de segurança possível para todos os envolvidos. Né? Em cada condomínio eu faço uma reunião com o síndico e pergunto, olha, o que você precisa, o que você quer para a gente passar a segurança para você. Né? Então, em todos os meus apartamentos a gente pede a documentação de todo mundo. Todo mundo entra com calção, ninguém entra sem nenhum tipo de calção. No hotel também, você tem que pagar um calção No ali. hotel é a mesma coisa. Né? Então, um dos papéis principais nosso como gestor é manter a harmonia do condomínio. A gente não quer causar transtorno para o vizinho. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é oferecer a maior rentabilidade possível para o proprietário do imóvel, dentro da segurança possível que a gente possa oferecer para o síndico. Então, nós não somos inimigos, nós somos parceiros. Eu sou parceiro do condomínio. Né? A gente entra em acordo do que a pessoa pode usar, não pode usar. Pode usar garagem, não pode usar garagem, beleza, não usa garagem, não usa piscina. Pode usar piscina, legal. Quais são as regras para usar a piscina? Eu acho que conversando com o condomínio, passando uma credibilidade, uma segurança para o condomínio, eu acho que você diminui bastante o número de problemas que você pode ter. Você consegue receber suas pessoas, receber seus hóspedes sem causar nenhum transtorno do condomínio. Eu acho que o papel principal nosso é esse. Tá, e aí, vamos supor, eu tenho um apartamento e quero que você administre para mim. Sim. Tá? E de repente, no meu condomínio, o pessoal tá nesse dilema. Uhum. Você vai e faz esse meio de campo? Exatamente. O meu papel é conversar com os vizinhos, é conversar com o síndico e falar assim, o que a gente pode fazer para o condomínio para a gente continuar a atividade sem oferecer nenhum impacto. Né? Então, Trazer segurança, né? É a segurança, é a documentação, a hora de entrada e a hora de saída, há algum limite de barulho, não tem, o que pode ser usado, pode trazer cachorro, pode não trazer, quer dizer, a gente trabalha em conjunto com o condomínio para fazer valer o direito de cada proprietário de dispor do seu imóvel como ele bem entender, sem causar nenhum dano à coletividade do prédio. Nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é trabalhar em conjunto com o prédio, seja de que forma for, para que
tudo fique em harmonia. O nosso objetivo não é causar nenhuma desarmonia no E condomínio. não só prédio, né? Existem muitos condomínios e casas Em condomínios também. de casas, em prédios, até mesmo na rua. Às vezes é uma rua fechada, né, que começa a ter muita circulação de gente. Repetindo, o nosso papel principal nisso tudo é garantir uma segurança, tanto para o hóspede como para o proprietário e a coletividade toda. Então, às vezes a gente olha de fora e não imagina tudo o que o trabalho de vocês Sim, envolve. sim, Essa sim. negociação, essa segurança, trazer a segurança jurídica, trazer para Sim. todos, assim, a segurança das pessoas que vão ali dentro também. Sim. Muitas vezes também a gente tem medo das coisas por pura ignorância. Né? Porque se for assim, uma pessoa que vai locar um apartamento e uma pessoa que vai comprar um apartamento também pode usar de forma para fazer festa, para fazer bagunça, né? Pessoas são pessoas. Bagunças e festas a gente atua em cima, né? Quer dizer, festas, bagunça, horário de silêncio, elas têm que ser respeitadas, são terminantemente proibidas, né? Então, nos raros casos que eu já tive algum problema, as pessoas são convidadas a se retirar, né? Quer dizer, não é porque você está alugando por temporada que o hóspede tem direito de fazer o que quiser na casa. Mas se alguém reclama, A gente você atua já na hora, a gente atua na hora. Se tiver alguma reincidência, a gente aplica a multa. E se tiver mais algum tipo de problema dentro daquela mesma situação, ele é convidado a sair. Porque acima da rentabilidade está a segurança dos vizinhos e da coletividade daquele prédio. Então, Isso não pode ser passado para trás. Então, se a gente parar para analisar assim na prática, que a teoria tudo é muito bonito, mas Sim. se a gente parar para analisar na prática, é até mais seguro o aluguel de temporada do que o aluguel de longo prazo. Eu ia tocar nesse assunto, Então, porque bora. o aluguel de curta temporada, você tem a documentação de todo mundo ali e você sabe com o que você está lidando ali, você está calcionado. Às vezes você vai alugar mensal, então vamos alugar mensal que é mais seguro. Para quem você vai alugar mensal? Né? Quer dizer, você... vai que você alugue mensal para uma pessoa que esteja fazendo algum tipo de atividade ilegal. Como é que você vai saber? E aí é longo prazo. E aí é longo prazo, né? Você vai pedir documentação daquelas pessoas, né? Quer dizer, as pessoas elas implicam muito com a alocação de temporada, mas está tendo muito entra e sai no meu imóvel, né? E o cara do iFood que entra no seu imóvel, né? Você tem um vizinho que mora lá, ele deu uma festa e entra 20 pessoas na festa dele. Quem são aquelas pessoas que estão entrando? Ah, mas é diferente. Não, não é diferente, né? Pessoas são pessoas, né? Então, você não pode ter um preconceito de pessoas como a gente alugando um apartamento por temporada, né? Como se fossem alienígenas habitando no planeta Terra, né? Então, são pessoas, né? Então, isso que você falou é interessante, né? Quer dizer, você tem muito mais informação dos inquilinos de temporada do que uma pessoa que alugou aquele apartamento durante um ano e vai dar uma festa. E como é que você vai fazer com aquela? Quem está naquela festa? Que substâncias estão sendo usadas naquela festa de uma pessoa que a mora? E se o morador usou alguma substância proibida na casa dele, ele pode? Sabe? Então você entra numa seara, né? Entra numa discussão que é bem interessante, assim, né? A questão da segurança, né? E o quão inseguro a gente pode estar, mesmo morando com aquele vizinho que nunca teve problema nenhum, de porta e porta, né? Então, exatamente. A gente nunca sabe quem está do nosso lado. Interessante. E como que funciona? É uma pergunta bem ignorante que eu vou fazer, tá? Como que funciona a diferença de valores? Em relação ao aluguel mensal? Não, de temporadas, mensal versus temporada, você já me falou que é em torno de 25% a 30%. Mas em termos de... A precificação que você diz. De precificação, por exemplo, tem carnaval, tem épocas mais festivas. Quantos por cento a mais ou é ao gosto do freguês? Tipo, dependendo da demanda, a gente muda o preço? Olha, a gente trabalha muito com oferta e demanda, né? Que é mandatório no mercado. É demanda e oferta. No Rio de Janeiro, a gente tem 3 eventos nobres no Rio de Janeiro. É o Carnaval, o Réveillon, o Rock in Rio se tornou um evento muito nobre no Rio de Janeiro. E os shows na praia que o prefeito tem feito, né? A gente teve Lady Gaga esse ano e teve a Madonna no ano passado, né? Obviamente, nesses eventos, o valor é maior. Esses eventos a gente costuma trabalhar com pacote de mínimo de 5, 6 dias.
com uma diária, às vezes, média até 3 ou 4 vezes acima, né? Por conta da demanda, né? Então, Carnaval, Réveillon, Rock in Rio é época que tem um faturamento muito alto na cidade do Rio de Janeiro em relação à alocação de temporada e outros eventos mais curtos também, às vezes um show na praia, os feriados, Semana Santa, 7 de setembro, 12 de outubro, 15 de novembro, né? Então, naturalmente, esses períodos eles são maiores do Em que torno de 3 a 4 de vezes. 3 a 4 vezes, né? Então, um apartamento que tem uma diária média ali de 400, 500 reais, num evento nobre, ele costuma ter uma diária até de 2.000 e poucos reais. Uma média de 4 vezes, mais ou menos. Então, realmente um investimento Maravilhoso. 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 E por que as pessoas têm esse, não preconceito, mas essa dúvida? Falta Eu de acho que é conhecimento? falta de conhecimento. Eu acho que é falta de conhecimento, né? Como Eu tô falei. aprendendo muita coisa aqui hoje. É falta de conhecimento, né? Na verdade, todo mundo que tem imóvel no Brasil, ele é um potencial gestor de locação de temporada. Você tem alguma. Eu alugo quartos na minha casa também, né? Então você pode alugar quartos na sua casa também. Eu já fiquei muito em quartos de muita gente pelo mundo todo. Então você não precisa dispor do seu imóvel todo, né? Então no Rio de Janeiro tem muita gente que aluga. Você tem um apartamento de 3 quartos, você aluga um quarto para o estudante ficar lá um mês fazendo alguma coisa, fazendo intercâmbio, né? Hoje a gente está em 2025, a gente está a gente tá na era da economia do compartilhamento, né? Não o do ter, mas o de experimentar, né? O de ser, né? Então, hoje numa era tecnológica, né? Onde você pode dividir um avião, pode dividir a propriedade de uma lancha, pode dividir a propriedade até de um carro de Uber, né? Quer dizer, o Uber você tem um chofer todo dia para você te levando de um lugar num outro, né? O imóvel também entrou numa era da economia compartilhada, né? Então, você não precisa ter uma casa na praia. Você não precisa ter posse de uma casa na praia para você aproveitar a praia, né? Você tem 365 dias no ano. Quando você compra uma casa, você compra o direito de estar na casa os 365 dias do ano. Você não vai ficar na casa 365 dias do ano, né? Então, se você todo ano alugar uma casa em Ubatuba, você tem uma casa em Ubatuba que você vai pagar somente pelo que você está usando, né? Então, para que você vai comprar uma casa para você se você pode alugar uma casa por temporada? A economia de compartilhamento veio aí para isso. Muito bom. Nossa, eu tô aprendendo demais aqui. Que bom. Inclusive, vou começar a usar o aluguel de temporada aqui. Será muito bem-vinda no Rio. Nossa, com certeza. E tem história engraçada também, né? Tem bastante. Nem tudo é só caos. Tem bastante. Você pode compartilhar algumas? A gente lida muito, né? A gente teve... ser humano é ser humano, né, Lô? Então a gente já teve... a gente já teve de tudo. Já teve gente... 6 horas da tarde do ano novo, eu já fui chamado, porque tinha um casal ali no elevador, protagonizando ali cenas quentes, né? Que o síndico me chamou pé da vida, falou, pô, Fábio, aqui não dá. Eu falei, realmente, né? Então, 6 horas da tarde do Réveillon, dia 31 de dezembro, fui lá, falei assim, olha, gente, não... Segura um pouco a onda aí que... Meu Deus, mas que era não é bebida, era consciência, era outras coisas? Era consciência. Meu O pessoal Deus. tava consciente. O pessoal que tava consciente. Autoestima, né? hein? É. Teve situação de pessoas que chegaram no imóvel e falaram, não foi, tipo assim, não foi isso que eu aluguei, você tem que ir lá explicar, não, foi isso mesmo. não, várias tipo, vezes. gente meio, né? Não, as pessoas, às vezes, a gente já teve muito caso engraçado das pessoas acharem que alugaram um hotel, né? E às vezes ela me pergunta todo dia, mas vem cá, mas cadê a arrumação no quarto? Eu falei, não, mas você não alugou um quarto, você alugou um apartamento, a residência de uma pessoa. Não, mas como assim, né? Então é interessante esse assunto que eu acho que a gente tem que difundir mais essa possibilidade, né? De você alugar um apartamento por temporada. É uma residência de uma pessoa, né? Não é um hotel, né? A gente não oferece serviços hoteleiros, né? Não é uma atividade comercial, é uma atividade imobiliária, né? Ao contrário do senso comum, que é uma coisa interessante. A alocação de temporada é uma atividade imobiliária. Ela não é uma atividade hoteleira, nem uma atividade comercial, nenhum serviço. Ela é uma alocação de imóveis, né? Então, a mesma lei que você usa para alugar um apartamento de 30 meses é a mesma lei que você aluga
que você usa para alugar um apartamento de 5 dias. Bom, mas são só 5 dias? É uma atividade imobiliária, não é uma atividade hoteleira. Não é uma atividade... As pessoas acabam usando como turismo, assim, mas ela não é uma atividade turística, é uma atividade de locação de um imóvel. Ah, mas são só 5 dias. São só 5 dias. Então, mas as pessoas não têm noção Não tem noção. disso. Não tem noção. Você já atuou com longo prazo? Não, nunca Com atuei. alocação de Nunca longo atuei, prazo? nunca atuei. Teve algum motivo ou você nunca achou? Não, porque o curta temporada ele é mais lucrativo. Eu, por exemplo, eu moro num apartamento alugado. O meu apartamento que eu moro é alugado. E os meus apartamentos de propriedade são tudo locação por temporada. Porque para mim não faz sentido eu morar num apartamento. Porque é mais barato, entendi. É mais barato eu alugar o meu imóvel, eu morar de aluguel, do que, inclusive eu posso até alugar meus quartos, do que comprar um imóvel e morar em cima de... Imagina que um imóvel que custa R$1 milhão, R$1 milhão eu compro 2 imóveis e faço uma rentabilidade na locação de temporada que vai ajudar a pagar meu aluguel e ainda vai sobrar muito dinheiro ainda. Entendi. Né? Então, para mim, até porque o aluguel mensal vai passar pelo Ano Novo, pelo Carnaval, pela grande temporada, o aluguel mensal ele vai se manter aquele preço. O aluguel de temporada vem aqui, né? Então, às vezes, numa alocação de um Réveillon, de um Carnaval, eu vou pagar 3, 4 vezes o meu aluguel mensal. Então, para mim, não faz sentido. Nossa, realmente faz muito sentido, mas... Então, é só aquele caso... Sabe, Eloá, quando você vê nas redes sociais aquele negócio? Não, é mais negócio você alugar do que você comprar. Comprar é bobagem, realmente. No meu caso, para mim, não tem nenhuma vantagem eu comprar um imóvel para morar. Para morar, mas Para para aluguel de curta temporada... Para alugar de temporada é um investimento sensacional. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Você tem um patrimônio... Eu não falo que você é inteligente? Você tem um imóvel, aquele imóvel valoriza, você tem aquele imóvel, você ofere uma renda nele, você empresta, você faz o que ele quiser. Né? E você pode morar onde você quiser de aluguel mensal também. Mas isso, assim, em cidades muito... turísticas, porque aí você tem, embora não seja o foco só o turismo, mas você tem um apelo muito grande turístico. Sem dúvida. Então, uma cidade, por exemplo, igual aqui, que é uma cidade do interior, Sorocaba, eu não tenho o mesmo apelo que uma cidade, sei lá, como o Rio de Janeiro. Tudo bem que o valor dos imóveis também não se compara. Sim. Mas, se eu alugo por temporada aqui, ainda assim... continua sendo mais vantajoso do que um aluguel de longa duração. Qualquer imóvel, em qualquer lugar, Eloá, ele vai ter alguma demanda para locação de temporada, seja qual lugar for, sabe? Seja para uma visita, porque as pessoas focam muito no turismo. O turismo Rio de Janeiro, turismo Rio de Janeiro. Em todas as cidades você tem serviços, você tem gente visitando parentes, você tem algum serviço específico, você tem algum tipo de festival daquela cidade, você tem algum tipo de exposição naquela cidade, você tem gente que vem trabalhar naquela cidade por temporada, né? Às vezes a pessoa vai ficar 2, 3 meses trabalhando naquela cidade por algum motivo, né? Então, se você tirar um pouco do foco do turismo... Eu, na época da pandemia, né? Eu sempre me pergunto, como é que foi na época da pandemia? É uma boa, como A época foi? da pandemia, os apartamentos ficaram todos ocupados. Por quê? Porque na época da pandemia eu tive muita gente, muitos jovens que alugaram os apartamentos para ficar longe dos pais e dos seus avós, para não pegar o Covid, né? Então, muitos médicos... Eu moro muito perto de um hospital famoso lá no Rio de Janeiro, né? No Copador. Muitos médicos alugavam por temporada, uma temporada às vezes um pouco mais longa, 15 dias, 20 dias... porque ele estava trabalhando na linha de frente e ele não queria voltar para casa, encontrar com a esposa, encontrar com o filho, encontrar com a avó, que é um pouco idosa, enfim. Né? Então, ele alugava por temporada. Médicos, jovens. Muita gente que mora no Rio de Janeiro, alugou em Copacabana só para ficar confinado num lugar diferente. Teve muita gente que ficou preso no Rio de Janeiro. Né? Eu tive um caso interessante de uma argentina que ela não conseguia voltar para a Argentina, né? E o hotel dela fechou e o hotel não podia receber, era aquela loucura. Ela alugou um apartamento e ficou lá até a Argentina
resolver abrir o espaço aéreo. Então teve isso, né? Então nem na pandemia a gente ficou vazio, porque tem sempre alguém na cidade querendo alguma coisa, né? Muitos casais se separaram na época da pandemia, então eu recebi muita gente assim, Fábio, eu tô me separando da minha esposa, eu preciso de um apartamento me mudar. Então o aluguel de temporada ele se mostrou rentável, inclusive na pandemia, porque o aluguel de temporada ele não depende só do turismo, ele depende de pessoas, né? Pessoas Do circulam. fluxo de gente Do circulando. fluxo de gente circulando pelo mundo, né? Independentemente do turismo. Né? Então, a pandemia para a gente foi um teste de estresse muito interessante. Obviamente que a gente não teve a mesma rentabilidade, mas ainda assim a gente teve rentabilidade, teve lucro, porque sempre teve gente precisando do apartamento por algum motivo. Né? Então, mas aí, assim, o imóvel estava sempre cheio. Estava sempre cheio. Mas não teve a rentabilidade, acredito que aí sim por conta de turismo, né? Que aí você não tinha essa oscilação de você não de valor. tinha a demanda muito grande. Isso. Né? Aquela demanda gigantesca que tem numa época normal, você não tinha na pandemia. Mas ainda assim os apartamentos ficavam ocupados, gerando uma rentabilidade, porque a gente não depende só do turismo, a gente depende de gente. Exatamente. Para estar na cidade. Então, mesmo em situações de estresse extremo, como foi a pandemia, que não foi legal para ninguém. Não, foi um horror. Aquilo ali foi uma vamos combinar que não foi uma situação confortável para ninguém. Aquilo ali foi um horror. Muitas pessoas começaram a vender suas propriedades por medo do que ia acontecer. Sim. Mas quem tinha aluguel de temporada ainda assim se manteve. Conseguiu se manter. E teve muita... Lá no Rio de Janeiro teve um fenômeno. Os apartamentos de temporada se valorizaram muito, principalmente na Serra do Rio e na região dos Lagos, porque as pessoas alugavam esses locais justamente para ficar isolado. Né? Então você mora num apartamento no Rio de Janeiro, né? Mas eu vou alugar uma casa em Búzios para ficar 20 dias lá, porque lá eu vou ter uma piscina, lá eu vou estar isolado com uma comunidade. Então as propriedades na região serrana do Rio, na região dos Lagos, se valorizaram muito. Né? Quem tinha ganhou muito dinheiro naquela época. Né? Porque você podia ficar lá isolado, a procura por esses imóveis aumentou muito, aqui em São Paulo também. No interior de São Paulo, né, nas cidades, né? Sim, no interior também. O pessoal procurou muito. Sim, verdade. Procurou muito, né? Para comprar, né? E para locação. E para locação, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Exatamente. Isso aí se valorizou muito. Isso aí se valorizou muito, né? E aí você podia comprar para o seu uso ou para locação de temporada também. Mas eu você lembro... Você consegue, por exemplo, ter uma casa na praia e alugar por temporada para você custear o ano todo daquela casa. Entende? Então é aquele clássico. Você usufrui da casa e você consegue no aluguel de temporada tirar o custo daquela casa. Eu lembro que eu li uma notícia... Aí conversa, como dizem, conversa de bar aqui, né? Eu lembro que eu li uma notícia que o aplicativo teve uma queda nessa época. Mas muito também, eu acho, que é por conta de não fazer todo esse trabalho. Ser uma coisa mais fria, né? De conversa, de intermediação. Eu lembro que na época da pandemia, eu vi uma notícia que o aplicativo... em si, a empresa teve uma queda de lucro brusca e foi logo que foi lançado, se eu não me engano. Você chegou a ver algo sobre isso? Você fala o aplicativo de locação de temporada? Isso. Não, a gente teve... No primeiro momento, quando teve aquela... que eu me lembro que foi março, abril. Isso, né, foi. Que foi aquela queda brusca, né? Realmente a gente teve o que a gente vai fazer? Um susto, né? O que a gente vai fazer, né? Mas depois, ao longo do prolongamento da pandemia, né, que as coisas foram acontecendo na pandemia, né? Então, todo mundo foi aprendendo. Exatamente, né? Então os casais foram se separando, né? E foram indo para os apartamentos de temporada. As pessoas, depois de 1 ou 2 meses confinadas, elas começaram naturalmente a viajar de novo, né? Isso respeitando a regra de distanciamento, tá, Eloá? Quando eu falo que as pessoas circulavam na pandemia, eu não estou falando de nenhum desrespeito de regra ou nada, né? Mas a pessoa mudava de casa, né? Quer dizer, eu vou ficar confinado aqui, agora eu vou ficar aqui, que é um lugar melhor. Até justamente para se manter o distanciamento, como você estava falando da questão médicos. Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, ou até mesmo filhos, né?
que queriam ficar isolados do pai para não passar Covid para ele. Isso teve muito na pandemia. E aí faria todo sentido um aluguel de temporada. Exato, exatamente. Nesse caso, o cara não vai ficar no hotel, o cara vai ficar num apartamento, né? O hotel não é um produto para ele, né? Exatamente. Não é um produto. O produto seria um apartamento, que foi o que aconteceu. Sensacional. E eu tenho o meu primeiro apartamento, né, que foi um apartamento na Siqueira Campos, ele é rodeado de vários hotéis, né? Então, os meus hóspedes, eles muitas vezes frequentam o day use desses hotéis, vão no restaurante desses hotéis. É uma relação que fortalece, exatamente, né? Então, na verdade, os hóspedes de temporada, eles também dão lucro para os hotéis, né? Mas se você não tivesse a alocação de temporada, o cara não ia na cidade. Ele não iria porque ele busca outra experiência. Exatamente, né? Quer dizer, se a alocação de temporada não existisse, a cidade ia ficar mais vazia. Ele não ia... não tem o apartamento, eu vou ficar no hotel. O hotel, ele não oferece o mesmo serviço que a gente oferece. E não é nem melhor nem pior, são coisas diferentes. Sim. O hotel não é melhor que o apartamento, nem o apartamento é melhor que o hotel. É a mesma coisa você comparar banana com maçã, são coisas diferentes. Embora sejam frutas. São frutas, mas são coisas diferentes, sim, né? Ou sim. então comparar banana com feijão. Você come, mas são coisas diferentes. Sim. Não existe um melhor ou um pior. Você tem resorts maravilhosos. Eu adoro ficar em resort, um resort hotel, um hotel fazenda. Quem que não gosta de ficar num hotel fazenda? Um apartamento não vai me proporcionar com um hotel fazenda oferecer um clube médio, um resort da vida. Entende? Então, são coisas totalmente diferentes, né? São coisas que vão te atender em diferentes épocas da sua vida, sabe? Não são concorrentes. Em diferentes épocas, realmente. Porque, veja bem, quando eu era mais nova, eu gostava de viajar e era hotel. Você gosta de viajar até hoje? Então. Gosto de viajar até hoje. Mas eu gostava de viajar em hotel, ficar em hotel. Hoje eu já quero uma cozinha. Que a gente vai ficando mais seletivo também para muitas coisas. Principalmente se você vai para um outro país que você não conhece exatamente como que é a culinária local. A gente recebe muita gente com restrição alimentar. Né? Então, eu tenho muita restrição alimentar. Uma pessoa que tem uma restrição alimentar, uma pessoa que tem algum tipo de crença em relação à comida, ela prefere o apartamento ou a casa com cozinha porque ela vai fazer a cozinha sem sal, a comida sem sal, ou não tem glúten, algum tipo de restrição, alguma crença alimentar, ela vai ficar no hotel. Mas ela vai ficar no apartamento. Mas o hotel não sei o quê. O hotel não vai atender ela. Não porque o hotel seja melhor ou pior, porque são coisas diferentes. É atender aquela necessidade específica. É a necessidade específica da pessoa. E, assim, ainda que a gente não vá, né? Que você pensa, poxa, mas você vai viajar, trabalho, tal, ou a turismo mesmo, que seja. E aí você vai ficar lá na cozinha. Peraí, não é uma questão disso. É questão de você ter a opção. Se eu não encontrar nada, eu ainda tenho a opção. É a opção que você tem. Exatamente. Né? É uma opção a mais que você tem para aquela estadia. E né? quando eu criança viajo, pequena, eu procuro isso. Criança pequena. Principalmente. É muito importante. É importante. E conforto mesmo. E conforto. Pelo menos para mim. Sensação de pertencimento. Que eu tenho a questão alimentar. Bonita. Sim. Então, para mim, é muito importante ter a cozinha ali à disposição. Que é uma coisa que, quando eu não tinha essa questão de restrição alimentar, eu não pensava. Era uma questão. Você tá vendo? Era uma questão. Então, assim, foi muito importante essa conversa para que as pessoas também tenham consciência de que não é só turismo. Não. Quem quer fazer um investimento legal, é um investimento excelente também. É um investimento que você pode ter a sua casa de veraneio ali. E também você pode lucrar muito com isso. É uma diversificação, né? Na verdade, a gente está falando de imóveis. Imóveis sempre é um excelente investimento. A gente está falando de construção de patrimônio. Exato. A gente está falando de renda passiva. A gente está falando de usufruto de imóvel. A gente está falando de manutenção de casa na praia ou casa de campo, né? Estamos falando de construção de patrimônio, acho que eu já citei aqui. Né? Quantas coisas que você está inserido nisso, né? Quer dizer, além de fazer girar a economia, além de fazer girar a economia, além de você
Além daquilo, de repente, ser um ganha-pão para você na sua vida, né? Aquele ganha-pão você pode investir em outros imóveis também, utilizando outros produtos financeiros. Então, assim, olha quanta coisa. Se deixar, eu falo de aluguel de temporada até amanhã aqui, Eloá, porque assim, Mas eu é achei um assunto fantástico. muito rico. É um assunto É um assunto riquíssimo. muito rico, assim, é um assunto muito. Ele abrange muita gente, assim, sabe? Ele abrange o advogado, que o advogado. Você está falando de imóveis, né? Então, assim, eu já. Te dar um outro exemplo. Eu já peguei um imóvel que eu administrei, o imóvel estava em inventário de um senhor que faleceu, né? E a família, o inventário era muito caro, a família só conseguiu pagar o inventário por conta da alocação do espaço, Pô, que negócio legal, né? sabe? Então, assim, Imagina, como que seria se não tivesse essa como é que alternativa? seria como se não tivesse alternativa? Então, a família usou um bem herdado de um ente querido dela para poder fazer Ó, até uma ideia que você está dando aqui, né? Para Exato. outras famílias que estão nessa situação Exato, também. Olha exato. só. Então, se você tem um apartamento hoje, um imóvel, você tem uma fonte de renda na sua mão. Basta saber trabalhar. Em qualquer lugar do Brasil. Muito Em qualquer bom. lugar do Brasil você tem uma fonte de renda, seja de qual seja. Seja como for, né? Então, eu falo que você é muito inteligente, Muito Fábio. obrigado. Muita coisa aqui que eu nem imaginava na minha Obrigado. vida, juro para você, é sensacional. E o que você falaria para quem aqui, para aquele jovem que tem essa possibilidade, porque hoje tudo está muito democrático, o acesso está muito democrático. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, E mas isso você é trabalha com difícil. tecnologia, né, Eloá? A tecnologia, ela veio para facilitar, Para democratizar. democratizar o acesso. Como que você, o que você diria para um jovem que está começando a montar um patrimônio? Qual o recado que você deixa aqui para a gente encerrar? Para o jovem que está começando agora a montar o patrimônio e pensa em ele mesmo administrar ali a alocação de temporada. Olha, procure um gestor, estude bastante o mercado pelo seguinte, porque você tem que oferecer um serviço de excelência, você tem que oferecer uma roupa de cama muito boa para o hóspede se sentir confortável, uma faxina impecável e você tem que estar à disposição do hóspede ao tempo todo, né? Então, domingo, feriado, né, um cano estoura, uma internet sai do ar, um micro-ondas para de funcionar, um ar-condicionado pifa. Então, você tem que estar sempre aprendendo, sempre antenado nos feriados. Eu já tive muito. Eu já captei muito cliente, Eloá, por conta da precificação. A precificação é a coisa mais importante da locação de temporada. E a gente tem que ficar de olho em tudo que acontece na cidade, né? Então, a gente tem que saber a data certa dos shows que vão ter em Copacabana, o Réveillon. No mês passado mesmo, assim, eu recebi um cliente que ele abriu o calendário, foram lá, alugaram um Réveillon dele com um preço muito abaixo do mercado. E isso é um prejuízo enorme. E você tem que honrar sempre a reserva, né? A coisa mais importante da locação de temporada é honrar a reserva. Ah, mas ele fez uma reserva, eu não gostei desse valor. Você nunca mais não deixe o seu calendário aberto, né? A precificação dos calendários é a coisa mais importante da locação de temporada. A boa precificação, né? O estudo da precificação, até a tecnologia envolvida na precificação, é a chave para você tirar a maior rentabilidade possível do seu imóvel. Então, se você tem um evento na cidade que você não sabe, vão alugar o seu imóvel por um preço aquém do que você podia cobrar. E se você botar um preço muito caro e seu imóvel ficar vazio, é porque você está cobrando um preço acima do que o mercado quer pagar, né? Então, você tem feriado, você tem dia de semana, né? Então, a precificação de um apartamento é uma das coisas mais importantes para você rentabilizar. Porque aí você pode ser que não rentabilize, aí você vai botar a culpa na alocação de temporada, né? Olha Então, só. você perde, às vezes, um evento. Você perde um show de alguém importante, um evento na cidade, uma feira numa cidade. Então, você tem que estar antenado para você não deixar as oportunidades acontecerem. É igual aquela pessoa que não quer alugar o imóvel pela imobiliária, porque tem que pagar a comissão para a imobiliária, e no fim ela aluga, ela e a pessoa que vai alugar, né, o inquilino,
E dá só dor de cabeça. Exatamente, exatamente. A comissão é justamente para você não ter dor de cabeça, né? E você dá uma experiência boa para o seu hóspede Sim, e você receber de forma tranquila também. exatamente. Porque diferente do que as pessoas pensam hoje, não é só, eu comprei o imóvel, coloquei lá num aplicativo e, nossa... Não vai funcionar. Não é assim. O hóspede vai te demandar, o hóspede vai querer ser da internet, o hóspede vai reclamar de alguma mancha na fronha, então você tem que atender ele. Né? Sábado, domingo, feriado, dia 31 de dezembro, não tem dia. Né? É 24 horas, literalmente. Né? Então, as avaliações são muito importantes. Né? Então, não adianta você botar um imóvel e não atender o hóspede e achar que aquele negócio vai rodar sozinho. Ele não roda. Você tem que dar uma atenção premium para o hóspede, o suficiente para que seu imóvel na propriedade esteja com avaliações altas, que no final das contas vai fazer com que o seu imóvel gire mais, né? Um gestor profissional vai te ajudar isso. Fotos profissionais, o que vem de imóvel é foto profissional. De você chegar e tirar uma foto com o seu celular, não vai vender. Não vai vender, né? Então, uma gestão profissional, fotos profissionais, uma disponibilidade 24 horas, uma boa equipe de faxina, uma boa equipe de limpeza, uma boa comunicação vai fazer com que o seu imóvel seja um sucesso. E manutenção. E a manutenção, sem dúvida. Então, a manutenção. Não é fácil você gerenciar tudo isso, ainda tá trabalhando. É um trampo. Ou seja, realmente, a gente volta no início. É um trampo. Como você falou, é um trabalho formal, não é um bico. Não. Um trabalho sério. É um trabalho sério. E que as pessoas têm que ter consciência. É um trabalho sério que envolve pessoas, envolve o sonho das pessoas, envolve toda uma cadeia de pessoas e suas famílias que dependem daquele trabalho, né? E a gente mexe com o sonho das pessoas também, né? Muito bom, muito bom. Bom, esse foi mais um episódio. Do nosso Ternários Talks, aqui com o nosso querido Fábio Afonso, empresário do ramo imobiliário e não do turismo. Da gestão de temporada. Gestão de temporada, esse assunto que, olha, eu acho que a gente tem que fazer mais um episódio. Vai ser um prazer lá. Eu acho. A próxima vez que você vier para São Paulo, a gente faz mais um episódio. Vai ser um prazer. Eu já tô aqui com um monte de dúvida aqui que eu já vou conversar com você, a gente encerrando as câmeras aqui. Vai ser um prazer. Eu achei incrível, muita coisa que eu nem imaginava e tenho certeza que o pessoal aí que vai assistir também não imagina. Vai ser um prazer. Vamos democratizar. Eu sou carioca, mas São Paulo é a cidade do meu coração. Ai, muito bom. E agora você vem aqui para Sorocaba, sempre que você puder. Se Deus quiser. Adota a gente. Adota. Aqui é uma maravilha. Obrigada, pessoal.